Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para te ensinar a palavra. A palavra é essa que transforma, muda nossas vidas e nos dá o direito da vida eterna, traz salvação e o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas eu quero perguntar algo para você nessa manhã. Você é servo? Você já é servo de Deus? Pois todo bom servo ele é escravo do Senhor. Porque Mateus, que é o versículo que eu quero deixar hoje no pão diário para você, Mateus capítulo 20, 26 ao 28 diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso esse servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar vida e para resgatar por muitos. Então, amados, que nós possamos entender uma coisa: se você quer ser o maior, seja o menor, seja servo, venha para servir. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, essa é a essência do verdadeiro discípulo de Deus. Ele é escravo do Senhor. E como escravo do Senhor, nós temos trabalho a fazer, nós temos que ter dedicação, uma vida de servidão uns aos outros e amar uns aos outros, como ele nos ensina na sua palavra. Algumas pessoas elas se irritam quando nós pronunciamos que somos servos e que somos escravos de Deus. Muita gente não entende isso. Timóteo diz que somos mais do que servos. Nós somos santos escravizados no amor de Deus. E algumas traduções dizem que apenas servo, mas tem tradições que corretamente, como servos, nos ensina que somos aprisionados e somos escravizados por esse amor que tanto nos constrange. E esse versículo ele vem dizendo que Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós precisamos entender que o servo, ele veio para servir, para amar uns aos outros, orar pelos outros. O servo do Senhor, ele é comprometido com o reino de Deus. O servo do Senhor, ele é comprometido com Cristo. E isso indica que há uma propriedade e que nós temos um dono, que nós temos um Senhor. Ele nos comprou e ele nos comprou com seu sangue. A palavra de Deus diz que fomos comprados pelo preço de sangue, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vem dizendo que nós fomos comprados pelo preço de sangue. E ele se entregou por nós e se redimiu e levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas ansiedades, para que nós pudéssemos sermos filhos de Deus. E somos redimidos com sangue precioso, que é o sangue de Jesus. Então o servo, ele tem um compromisso com o reino de Deus. O servo, ele é comprometido com as coisas de Cristo. O compromisso do servo é que nós venhamos perceber que nós temos um Senhor e que Ele nos dá a instrução, Ele nos diz o que é para fazer e Ele nos ensina a como sermos esse servo que alcança essa graça. Nós temos que entender que o Senhor é que nos dá essa graça de permanecermos com Ele. O servo do Senhor, ele além de ser comprometido, ele tem competência. O Senhor nos dá habilidade e Ele nos deixa aptos para ensinar a sua palavra. A palavra de Deus vem dizendo aptos para fazer e ensinar. Significa que o indivíduo ele tem habilidade de ensino e ele se torna apto para instruir os outros. E ele tem competência, ele tem preparo e ele tem a prática que o Senhor nos dá e a prudência para que nós venhamos nos tornar servos prudentes, como Ele quer que sejamos, e que nós venhamos servir. O servo, ele é compassivo. O servo do Senhor, ele não deve ser briguento, ele não deve ser arrogante, prepotente, mas o servo do Senhor, ele é compassivo e ele branda para que todos tenham essa paz e ele trabalha para servir a todos e com compaixão e amor pelo reino e pela obra. E você, já é servo? Você já é serva do Senhor? Você já é escravo, escrava desse amor que nos constrange? Os servos do Senhor, eles devem ser comprometidos com o reino de Deus, com a obra de Deus e com Cristo, e competentes, compassivos para ensinar uns aos outros e para que nós possamos escapar das armaduras, das armadilhas do diabo. Ele nos dá armadura para que nós possamos, como servo de Deus, guerrear e batalhar e ganharmos as batalhas
que o inimigo tem levantado contra a nossa vida. É hora de nós servirmos com amor e estarmos livres do pecado, da escravidão da justiça, do jugo, e ter a salvação, a vida eterna, que é gratuita, que é dom de Deus, e que aqueles que já o receberam como Senhor e Salvador da sua vida entendem que você veio para servir, não para ser servido. Seja o menor se você quer ser o maior. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós será o menor. Sirva, diz o Senhor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Que nós possamos entender isso. Pai, eu oro agora por cada pessoa que vai assistir esse pão diário, que ele venha ter o coração comprometido com o teu reino, com a tua obra, contigo, Cristo. E seja o menor para que ele venha ser o maior. Que ele venha servir e ser servo. E que ele possa servir como o Senhor serviu. E que nós possamos ter esse entendimento, que no reino de Deus nós precisamos servir e ser menores. Tira, Senhor, a prepotência, a arrogância. Tira o nosso eu, o nosso ego. Mas nos faz menores. Nos faz servos e servas do Deus Altíssimo, escravizados e constrangidos pelo Teu amor. Fica conosco, nos dá um dia de paz e que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre a nossa vida, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.